Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Axel e esse é o quadro Joga na Mesa. É esse quadro onde a gente discute esses assuntos mais atuais, onde a gente joga um assunto aqui na mesa, a gente discute sobre esse assunto, e é por isso que eu quero continuar te encorajando a comentar aqui nesse vídeo para que a gente possa discutir esse assunto. Quem sabe o próximo vídeo não é eu discutindo um comentário seu? Que loucura, né? Então comente aí. O assunto de hoje, provavelmente você já viu aí, essas lives demoníacas NPC. Gente, é extremamente esquisito e doentio o que esse povo está fazendo e o que essas pessoas estão dispostas a fazer para ganhar dinheiro ou para pertencer a algo, a um grupo, uma panelinha, ou para ficar famoso, enfim. Eu fico imaginando se, cara, se esse é a trend do momento, é a febre do momento, imagina qual vai ser a próxima febre do momento para que essas pessoas façam isso, né? Para que essas pessoas queiram fazer isso, né? Para conquistar dinheiro, sei lá, enfim. Cara, é muito louco porque assim, eu separei alguns versículos aqui, a gente vai falar sobre isso, né? Mas antes de eu entrar aqui na Bíblia e tal, eu quero colocar um pouquinho da minha opinião sobre, né? Esse quadro é para isso, é para eu discutir com você, é para colocar minha opinião em pauta, jogar esse assunto na mesa. E eu tava falando isso com a minha esposa esses dias, a gente tava vendo essas lives e eu falei, cara, olha que geração doentia. É uma geração vazia, sem identidade e que está disposta a fazer de tudo mesmo, gente, para ganhar dinheiro, para ficar famosa, para ter visibilidade. Cara, eu não sei, mas o que me assusta não é o que está acontecendo, porque, assim como já disse no vídeo anterior, nós estamos vivendo os princípios das dores. Isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, vai ficar pior. Mas o que me assusta é qual será a próxima febre, qual será a próxima trend, como eles dizem aí, e até onde eles vão para conquistar essa visibilidade. Porque assim, há 2 anos atrás a gente viu uma febre muito grande, uma crescente muito grande naquele tal do OnlyFans, né? Que são a grande maioria são mulheres que vendiam ali vídeos e fotos, momentos, né, nuas ali, né, nudez, pornografia, enfim. E agora a gente vê essas lives NPCs que, assim, na minha perspectiva, não tem nada de diferente, né? A única coisa que muda é que as pessoas que estão fazendo essas lives no TikTok aí não tá pelada. O resto, meu filho, é igual. Por quê? Porque as pessoas estão pagando para que você faça algo que elas queiram. Então, assim, às vezes a pessoa, de uma forma ingênua, acha que isso não tem problema nenhum, mas elas estão prostituindo a imagem, estão prostituindo o tempo, estão prostituindo a identidade delas. E aí, quando elas são confrontadas dizendo, olha, cara, isso que você está fazendo é ridículo, cara, como você se humilha desse tanto para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. E aí a resposta delas é, cara, mas na última live eu ganhei R$1.000, na última live eu ganhei R$4.000, na última live eu ganhei R$20.000. Então a resposta dela está pautada no ganho financeiro, em bens materiais, ou nos seguidores que elas têm, na audiência que elas estão ganhando, e nunca sobre quem elas são de fato, né? Os ganhos que elas têm não diz a respeito da pessoa, da formação de caráter, e sim dos bens materiais que elas estão conquistando. E qual que é o perigo disso? O perigo disso é o seguinte: onde o seu coração está, ali está a sua riqueza. Ou seja, é onde você deposita o seu coração, a sua confiança, a sua segurança, ali está a sua riqueza. E aí, em Provérbios, a gente vai ver em Provérbios 4, Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia vai dizer o seguinte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, onde eu deposito meu coração, ou seja, onde eu coloco ali a minha segurança, a minha confiança, ali está a riqueza, as fontes da vida, porque é ali que está o meu coração. Então, onde nós devemos depositar toda essa confiança, onde nós devemos depositar toda essa segurança? Em Deus, e não tem outra conversa. Em Lucas 18, nós vamos ver a história do jovem rico, né? E aí Jesus fala, olha, você conhece os mandamentos? Ele fala, cara, eu conheço, tenho cumprido, né, esses mandamentos desde a minha juventude. E aí Jesus pega e fala, então falta só uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dê aos pobres
e siga-me. E aí, quando Jesus falou isso para ele, ele ficou muito triste e desistiu de trocar uma ideia com Jesus. Porque a conversa no início foi: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ou seja, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus fala isso para ele. Então, Jesus está dizendo a respeito do dinheiro que ele está ganhando, que ele tem, das riquezas que ele tem? Não, o Senhor não está dizendo a respeito do dinheiro, e sim de onde ele depositou toda a segurança, a confiança, o amor dele. Porque se a gente vê que ele está tão preso aos bens materiais, se amanhã alguma coisa acontece, ele perde todo esse dinheiro, ele também perde a sua confiança, ele perde a sua segurança. Logo, ele entra em um estado de depressão. Logo, ele pode até tirar a própria vida. E o que nós estamos vivenciando hoje? Pessoas que depositam toda a sua confiança, toda a sua segurança nas coisas que conquistam. Ou seja, nos seguidores que tem, na audiência que tem, nas curtidas, nas visualizações, nos comentários, no dinheiro que está ganhando. E quando algo acontece, quando vem um hater e comenta algo contra aquilo que ele está fazendo, ou quando qualquer coisa acontece, ele é hackeado, perde a conta e tal, essa pessoa ela se sente sem chão, se sente sem nada. E aí por isso que a gente presencia uma geração cada vez mais depressiva e um aumento muito grande em suicídios. Por quê? Porque as pessoas estão depositando tudo que elas têm, a confiança, todo o sentimento, tudo que elas têm, o coração delas, nessas coisas materiais que podem ser roubadas. Mas existe uma coisa que não pode ser roubada de você: a sua identidade. Se você souber quem você é antes de você saber o que você vai fazer ou o que você faz, você pode perder tudo, porque o que vai mais importar na sua vida é quem de fato você é. Eu costumo dizer que você não é o que você faz, mas você pode levar quem você é para o que você faz. Ou seja, você não é a sua profissão, você não é um mecânico, você não é enfermeiro, você não é engenheiro, você não é arquiteto, mas você pode levar Deus para essas profissões, para esses locais de trabalho. Independente se você é o dono da empresa ou o funcionário da empresa, ou se você só estuda, ou se você está na faculdade, cara, se você levar quem você é para o que você faz, o ambiente muda. As coisas ao seu redor vai ser diferente. Essa é a perspectiva que nós precisamos ter na nossa vida. Sabe, em algum momento, provavelmente você já se sentiu assim, porque eu também já me senti assim, de me questionar quem eu sou, o que eu vim fazer neste mundo, qual que é a faculdade que eu devo fazer, qual que é a profissão que eu devo ter. E aí todas essas coisas deixam a gente meio duvidoso de quem a gente é. Uma resposta biblicamente dizendo para que você pare de questionar quem você é e o que você deve fazer, ela está numa história, numa passagem onde Jesus está indo para Jerusalém, a sua última viagem para Jerusalém. Se eu não me engano, Lucas 20 ou 21 por aí, vai ter essa passagem lá. E aí Jesus está indo para Jerusalém, é a sua última viagem. E aí ele separa 2 discípulos e fala: olha, ali na aldeia tem um burrinho que está amarrado, vai lá, desamarra ele e traz ele para mim. E se alguém te perguntar por que vocês estão desamarrando esse burrinho, vocês vão responder o seguinte: porque o Senhor precisa dele. Deixa eu olhar aqui, eu acho que eu anotei essa passagem. Deixa eu olhar aqui para eu poder falar para vocês onde que tá. Lucas 19, a partir do versículo 28, tá? Vocês leem lá. A resposta da nossa vida, das nossas escolhas, de tudo que nós fazemos aqui, tem que ser essa: porque o Senhor precisa dele. Axel, por que você escolheu essa profissão? Porque o Senhor precisa dele. Axel, por que você comprou esse carro? Porque o Senhor precisa dele. Axel, por que você está casando agora? Por que você acha que essa é sua esposa? Porque o Senhor precisa dele. Você entende, Axel? Por que você está indo na igreja de domingo a domingo? Por que você faz esses vídeos? Porque o Senhor precisa da minha vida posicionada neste lugar. Porque o Senhor precisa de mim. E não precisar de mim porque eu sou melhor. Não é sobre isso. Ele precisa de mim para que o propósito continue sendo cumprido neste lugar. Assim como Jesus escolheu os 12, e a partir dos 12 um propósito foi colocado no coração deles para que o evangelho espalhasse, nós também fazemos parte disso. A partir de nós o evangelho precisa ser pregado, precisa ter essa continuidade.
a Bíblia vai nos dizer que nós temos que cumprir o id, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, o Senhor precisa de nós para cumprir, né, todas essas coisas. Em João, capítulo 17, a gente vai ver isso com muita clareza. O Senhor dizendo, olha, eu fiz o seu nome conhecer e ainda farei. E esse ainda farei é através da nossa vida, porque Jesus está nos céus agora. Então agora depende de mim, de você, começar a assumir esse chamado, entender a nossa identidade e assumir esse chamado. Você quer ver o negócio? Em Mateus capítulo 13, a gente vai ver a parábola do joio e do trigo. Acho que é a partir do versículo 24, se eu não me engano. A gente vai ver a parábola do joio e do trigo. E ali, em uma ministração que eu preparei, eu separei 3 tópicos da boa semente, 3 características da boa semente. Para contextualizar e para você entender o que é a parábola do joio e do trigo. Jesus vai contar uma história que dizia que um servo veio, um senhor veio e plantou uma boa semente, o inimigo dele veio e plantou o joio no meio do trigo, né? E eles começaram a crescer, as plantas começaram a crescer, o trigo começou a frutificar e os servos daquele senhor percebeu que tinha joio no meio do trigo porque não estava frutificando, né? Então ele foi ver e falou, olha, tem joio no meio do trigo. E o senhor quer que a gente arranque? O Senhor fala, não arranque agora, porque se você arrancar o joio agora, você pode arrancar o trigo também. Então espere até que cresçam, né, o tempo da colheita, aí vocês arranquem o joio e separem em feixes e queime, e depois o trigo você coloca no celeiro. Quando Jesus está falando sobre essa parábola, ele está falando também sobre a volta de Jesus, né? O fim dos tempos, a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, onde o Senhor vai vir, vai separar o joio do trigo, o trigo vai para o céu, que é o celeiro aqui representado, e o joio vai ser queimado, ou seja, o inferno. Mas antes um pouquinho disso, a gente precisa entender qual é a primeira característica da boa semente. A primeira característica da boa semente é a identidade, porque o trigo, ele frutificou mesmo estando no meio do joio, sabe? Então assim, tinha um trigo ali e tinha 5 joios em volta dele, ele frutificou. Então ele sabia quem ele era na sua essência e por isso ele frutificou. Só que tem um problema nessa história. Eu enxergo que muito trigo não frutificou por causa do ambiente onde ele estava. Então tem muito trigo que vai ser queimado junto com o joio porque não frutificou. E quando a gente fala de frutificação, a gente está falando de transformação. É de quando a pessoa deixa de ser quem ela é na sua carnalidade, ou seja, deixa de ser um pecador para ser um servo do Senhor, para ser um arrependido, uma pessoa que entendeu que ele vive debaixo de uma graça, de um favor imerecido. É quando ela deixa de fazer as vontades da carne para começar a fazer as vontades de Deus. Isso é um fruto, isso é uma transformação. Então, nessa história, eu consigo enxergar muito trigo não frutificando, porque nasceu num ambiente onde tinha 5, 6, 10 joios em volta, e ele não se sentiu na obrigação de frutificar, porque ninguém em volta dele estava frutificando. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós vivemos nessa geração onde as pessoas elas estão metrificando a sua transformação, as coisas que ela deve fazer pelo que o ambiente está fazendo. Nós vemos aí essa onda dessas lives NPCs. E o que é? E para quem não sabe, né? Para quem está assistindo, às vezes você é um pai e nem sabe do que eu estou falando. O que é uma live de NPC? Uma pessoa abre uma live ali no TikTok, ela finge ser um personagem de um jogo, e as pessoas que estão nessa live vão mandando ali algumas coisas, e elas têm que reagir ali como se as pessoas da live estivessem controlando elas. É praticamente isso. Então elas ficam fazendo os movimentos assim, e aí as pessoas vão mandando, e aí elas vão fazendo o que as pessoas estão mandando elas fazer, porque em cada coisinha que elas mandam, elas ganham um dinheiro lá, enfim. As pessoas elas começam a andar conforme a manada está andando, e não conforme Deus quer que ela ande, né? O que a Bíblia nos ensina? Que a gente deve andar em contramão ao mundo, que a gente não pode se conformar com este mundo, a gente não pode se moldar a este mundo. Nós precisamos ser diferentes, posicionados, ou seja, a nossa identidade ela precisa estar firmada em Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo para depois nós descobrirmos o que precisamos fazer. Se a gente achar que nós somos o que nós fazemos, se isso é nos tirado, nós perdemos tudo aquilo que achamos que somos
e aí entramos, né, em todo esse ciclo doentio que eu falei aqui para vocês. Então assim, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Sabe, você acha que nós estamos vivendo de fato uma geração doentia, sem identidade, depressiva? Ou você acha que tudo isso é normal e não tem nada de mal nisso? O que você acha? Comente aqui. Eu quero discutir esse assunto com você. E principalmente aos pais que estão assistindo esse vídeo aqui, cara, tira um tempo para estar com seu filho. Tira um tempo para se envolver no mundo em que seu filho está vivendo. Entre um pouquinho no mundo dele. Porque eu vejo assim, muitos pais, às vezes, né, conversando com a gente, pede pra gente visitar o filho, para dar conselho, enfim e tal. E a gente vê que os pais, eles não estão tirando um tempo de dedicação para entrar no mundo do filho, ou seja, entender o que o filho faz, entender o que o filho gosta, e depois fica difícil de conversar. Os pais hoje estão preocupados em deixar bens materiais para os filhos, mas não estão preocupados em estar presente em todos os momentos com os filhos. Ou seja, esse déficit emocional que nós vemos, que nós estamos vivendo, é muito perigoso, porque lá na frente vai fazer falta na vida do seu filho. A gente vê que as pessoas hoje se submetem a isso por um déficit de algo, por faltar algo na vida delas, e nem sempre vai ser o dinheiro, nem sempre isso vai ser por necessidade, tá? Por precisar de dinheiro. Geralmente nós vemos as pessoas se submetendo a essas coisas para pertencer a um grupo, para pertencer a algo, porque elas sentem que não pertencem a ninguém. Elas não sabem quem são em Deus, e dentro da sua casa elas não sabem quem eles são para vocês, para os pais, né? Provavelmente tem muitos filhos de crentes que estão se submetendo a esse tipo de coisa para pertencer a algo, sendo que nós já pertencemos a um pai que deu o seu único filho para estar com a gente. Esse é mais um Joga na Mesa. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse vídeo. É extremamente importante que você comente aqui para a gente poder discutir sobre esse assunto. Até o próximo vídeo e tchau!